A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, esse quarto trimestre de 2022, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Reis e Profetas do Reino do Norte. O irmão que tem aí a sua Bíblia, está com sua Bíblia em mãos. O texto de referência está registrado em 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 a 10. O versículo do dia diz: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós, capítulo 1, verso 1. A verdade aplicada diz ainda: assim como era no ministério profético, a palavra de Deus nos confronta ante nossas faltas. Irmãos, temos aqui os 3 objetivos da lição, nós vamos nos atentar a eles, porque é através deles que nós vamos nos guiar. Então, o primeiro deles é observar o caráter dos reis de Israel. Segundo, conhecer os profetas usados para o reino do norte. E em terceiro, perceber o teor profético. Oremos a fim de que Deus levante profetas e falem os desígnios de seu coração para a nação. É importante a gente buscar o Senhor, para que o Senhor sempre possa usar os seus vasos para trazer palavra de despertamento, de exortação para o seu povo na terra, porque vivemos uma época em que o sincretismo, assim como na época dos reis, de Jeroboão, e naquela época o sincretismo religioso já era uma prática, hoje também não é diferente. Então, nesta lição nós vamos estar aprendendo como o verdadeiro cristão deve se posicionar diante de tudo aquilo que vai nos trazer sobre os reis de Israel. Os reis de Israel se apartaram do Deus vivo, construíram um Deus para si, levaram o povo à prática do pecado, da idolatria, mas o Senhor nunca deixou de mandar os seus profetas para advertir o povo, para trazer esse povo à comunhão com Deus. E nos dias em que vivemos não é diferente. Por isso, a introdução começa dizendo que o Reino do Norte teve 19 reis e nenhum deles conseguiu fazer o que era reto aos olhos de Deus. Mesmo Deus enviando profetas para chamar a atenção da liderança e, consequentemente, do povo. É uma tristeza a gente ver isso, Pende para as coisas erradas, para o pecado, para a idolatria, e mesmo sabendo a verdade, ele continua fazendo o que é errado diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter um ouvido atento à voz do Senhor, possamos estar atento ao que o Senhor tem para nos dizer e mudar de atitude, nos humilharmos diante do Senhor, porque aquele que se humilha diante de Deus é exaltado pelo Senhor. Então nós temos aqui o ponto-chave que diz que em momentos de crise, Deus sempre enviará uma palavra de advertência e esperança, mas cabe aos homens obedecer. Assim como no passado, hoje também, o Senhor, ele sempre tem a resposta, para as questões que estão acontecendo e que irão acontecer. Deus nunca deixa o seu povo passar por um processo em que eles não sejam avisados. Então, Deus tem os seus vasos e ele usa esses vasos para trazer advertência, para trazer uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, para que a igreja se mantenha no foco e continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, como diz aqui, mas compete ou cabe aos homens obedecer a palavra do Senhor. Temos aqui no primeiro tópico a vida moral dos reis de Israel. E aqui começa o comentarista dizendo: infelizmente, todos os reis do reino do norte seguiram os pecados do primeiro rei Jeroboão. Além de serem idólatras, levaram a nação a prevaricar e se envolver em várias práticas pagãs e a oprimir os mais necessitados. Então isso aqui foi um fato que aconteceu. Inclusive os sacerdotes, quando você lê a história, a partir ali do capítulo 13 de 1 Reis, você vai observar quando o Senhor levanta o profeta para profetizar contra o rei e contra o altar, e dando ali, trazendo a esperança de que Deus levantaria, um rei que uniria não só ali o reino do sul, que era Judá, mas também o reino do norte governaria ali
o rei não gostou, mandou prender. Mas quando ele estendeu o braço, dando a ordem para os soldados prender o profeta, o seu braço secou, né? E o altar rachou no meio. Então nós vemos aí que eles estavam tão obstinados a continuar na prática do pecado, da idolatria, que eles não aceitavam a palavra de Deus. E aí ele pede ao profeta que ore, né, diante da face do Senhor, para que o seu braço volte, né, ao normal. E aí o profeta ora, o braço dele volta ao normal, e aí ele convida para ir na casa dele, ele quer dar presente para o profeta, mas o profeta de Deus, irmão, não se deixa vender, né? Ninguém compra um homem de Deus. Ele falou, ainda que você me desse metade da tua casa, eu não entraria nela e nem comeria contigo. E foi-se embora. Louvado seja Deus. Isso fala de alguém que tem compromisso com Deus. Não é uma pessoa que se vende ou que faz conchavo com quem está andando errado. O que é certo, o que é errado e ponto. Aleluia. Então vemos aqui que é triste ver a nação que outrora viveu momentos auspiciosos com Davi e Salomão cair num caos político e religioso, submetendo-se a uma prática idólatra. Uma das afirmações em que percebemos essa proposição está no livro dos reis. Andou nos pecados de Jeroboão. Ou seja, desses 19 reis que governaram ali Samaria, todos eles imitaram Jeroboão, conforme está registrado ali em 1 Reis, capítulo 16, 26, 2 Reis, capítulo 3, verso 3. Diz ainda que a legalidade estabelecida por Jeroboão perpetuou no reino do norte até a sua derrocada. Infelizmente, não houve nenhum rei que buscasse a Deus e levasse o povo ao arrependimento. O último rei de Israel foi Oséias, que foi aprisionado por Salmanasé, e isso culminou no colapso da cidade em 722 a.C., conforme registra 2 Reis, capítulo 17, verso 6. Todo o caminho do pecado levou à destruição do reino do norte, segundo Reis 17, verso de 7 a 12. Então, nessas referências aqui, você vai poder observar o que de fato aconteceu ali. Eles seguiram o rastro ou as pisadas, foram após as pisadas de Jeroboão. E por conta disso, o reino do norte tornou-se um reino idólatra, assim como Arão, lá no deserto, quando Moisés sobe ao monte e eles ali constrói o bezerro de ouro. A mesma coisa Jeroboão fez. Construiu ali os bezerros de ouro e disse, esse aqui agora é o vosso Deus. Se vocês quiserem adorarem, não precisa descer a Jerusalém. Vocês podem adorar aqui mesmo, porque esse Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da fertilidade, é o Deus da agricultura, é o Deus da bonança, enfim. Nós não precisamos de outro. Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas vivendo dessa forma. Tem priorizado coisas materiais, em detrimento à palavra de Deus e ao Deus vivo. Tem colocado objetos como ídolos na sua vida. E ele agora passa a adorar o pau, a pedra, colocar muitas vezes coisas que só vai muitas das vezes trazer prejuízo para ele, muitas vezes utilizando aí de coisas que patuar, cordão amarrado no pulso, cordão amarrado no tornozelo. Irmãos, o cristão, ele tem um Deus vivo que habita no crente, que governa o crente. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio para poder sermos servos do Deus Altíssimo e estarmos na presença do Senhor, recebendo a sua glória, o seu poder e tendo essa convicção de que estamos vivendo aqui um tempo, mas em breve estaremos com o Senhor nos céus. Então nós vemos aqui no tópico 2 que fica evidente que através dos altares construídos nos tempos de Jeroboão, para impedir o povo de ir a Jerusalém, foi gerado um sincretismo na vida da nação de Israel. Esta degradação religiosa ganhou força nos tempos do rei Acabe, que instituiu o culto a Baal, colocando como Deus responsável pela agricultura, chuva e fertilidade. Os reis de Israel
dedicavam suas conquistas, desenvolvimento, prosperidade a estas divindades pagãs. Assim como no passado, muitos acreditam em simpatias, superstição, astrologia e outras práticas místicas. Nós, porém, somos chamados para adorar somente e exclusivamente a Deus. Ok, meus amados irmãos? Então essa é a base pelo qual nós já nos referimos, que nós só temos um Deus e a Ele devemos prestar o culto, prestar a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor, pois só Ele é digno de tudo. Ele é o Deus verdadeiro. É Ele que manda a chuva, é Ele que faz cessar a chuva, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que dá saúde, enfim. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nós temos aqui, no tópico 2, diz que quando a aliança com Deus é quebrada, o caos se estabelece na vida do povo e a destruição se torna inevitável caso não venha o arrependimento. Então, diante desse pensamento, dessa frase de Stanley, nós sabemos que o Reino do Norte ele foi destruído definitivamente. Sumiu do mapa por conta do pecado da idolatria. Judá foi poupada, né? Aqueles que foram para o cativeiro e ficaram lá por 70 anos, todos aqueles que já tinham a meia-idade acabaram morrendo por lá. Mas os que nasceram lá e os que foram jovens tiveram a oportunidade de voltar novamente, né? Quando os reis que dirigiu ali, que reinou na Babilônia, permitiu, né, Neemias e os demais para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, né? 50 mil vieram na primeira leva, enfim, mas a maioria morreu lá porque estavam envolvidos com a idolatria. Apesar do Senhor ter alertado, ter chamado a atenção, como diz o texto bíblico, os profetas madrugando e falando do poder de Deus, da grandeza, advertindo o povo contra, né, o que eles estavam praticando. Mas eles preferiram continuar surdos à voz do Deus Altíssimo. E o resultado foi fulminante, né, porque Deus não se deixa escarnecer. Irmão. Isso nós precisamos ter em mente. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso mesmo vai colher, ok? Louvado seja Deus. O segundo tópico vem falando sobre os profetas do Reino do Norte. Está dizendo que no período monárquico, os profetas ocupavam um papel imprescindível no sentido de repassar não somente ao povo, mas também ao líder da nação, a mensagem de Deus. Eles repreendiam os reis e a classe sacerdotal. Então veja que os profetas tinham um papel fundamental na vida dos reis e da nação de um modo geral, porque os profetas, eles eram a boca de Deus. Enquanto o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus, o profeta era a boca de Deus para a nação e para o rei. Entendeu, irmão? Então, essa função do profeta era uma função importantíssima e fundamental naquele tempo. E quando o rei reconhecia a voz de Deus através do profeta e se humilhava, Deus mandava o livramento sobre as nações inimigas, mandava o livramento sobre a seca, sobre a fome, e nós encontramos nos textos sagrados muitas e muitas vezes que Deus abençoou o povo porque o rei deu ouvido à voz de Deus por intermédio do profeta. E aqui se destaca Elias e Eliseu, né, que é um dos relatos sobre os profetas, né, Elias e Eliseu, que são encontrados em abundância nas narrativas dos reinados de Acabe até Joás, conforme o tempo ali de 874 até 782 a.C. Aqui encontramos que Elias confrontou tenazmente a adoração a Baal e chamou a atenção de Acabe para que se arrependesse de seus pecados, conforme registra 1 Reis 18:18. Eliseu foi o sucessor de Elias e também vaticinou acerca dos pecados das nações e de seus líderes. Eliseu, através de um de seus discípulos, ungiu a Jeú rei em Israel e o incumbiu de destruir a casa de Acabe, conforme está registrado em 2 Reis 9, de 1 a 7. Então, é bom reforçar que Elias foi o profeta de maior proeminência em todo o Antigo Testamento, de forma a fazer com que a nação voltasse ao relacionamento com o verdadeiro Deus, principalmente depois daquele confronto entre Elias, né, o profeta Elias, e os profetas de Baal,
ali no Monte Carmelo. Nós sabemos que ali o povo estava totalmente desviado da presença de Deus. E os que não tinham se desviado 100% estavam em cima do muro. Eles tinham medo de tomar um posicionamento. Quando Elias confrontou o povo ali, ele pergunta para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então adore. Mas se o Senhor é Deus, então adore o Senhor. Então, naquele momento, as pessoas ficaram em silêncio, porque eles tinham medo de tomar um posicionamento, porque aquele culto a Baal, a Será, né, e aqueles profetas de Baal e de Acera, eles tinham sido constituídos por Jezabel. E quem se metia a tonto de confrontar Jezabel? As pessoas tinham medo. Então, era melhor muitas vezes ficar no silêncio. Né? Outra coisa é se tornar um crente secreto, não divulgar a sua crença, não propagar a sua crença. Então, depois ali do confronto entre Baal e os sacerdotes de Baal e o profeta Elias, então o povo toma uma atitude. O povo se alegra, porque eles vê novamente a mão de Deus operando o milagre. E eles agora tomam um posicionamento. E aí nós vemos o nome do Senhor sendo glorificado. Mas é triste você estar numa situação onde você é proibido de glorificar o nome do Senhor, de adorar a Deus. E isso me leva a pensar naqueles irmãos que estão nos países, né? Antigamente chamava país por trás da cortina de ferro, né? Hoje a gente sabe que são países que não aceitam a propagação do evangelho, e essas pessoas, muitas vezes, elas têm que se manter no silêncio, porque se elas divulgarem a sua fé, elas vão sofrer as sanções que são implantadas por esses governos comunistas. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos. Muitos estão sendo aprisionados, outros perderam as suas vidas por amor ao evangelho, outros estão sendo perseguidos, mas o importante é que essas pessoas, elas estão na presença de Deus, estão servindo a Deus com interesse de coração, e muitas vezes, irmãos, elas deixam uma lição para nós. E num país livre como o nosso, muitas vezes nós preferimos o anonimato. Não queremos divulgar, muitas vezes nos camuflamos quando estamos muitas vezes em determinado lugar. Se as pessoas olhar para nós, eles não vão ver nada que identifique um cristão. E isso é perigoso. Nós não podemos viver nesse sincretismo religioso. Precisamos tomar um posicionamento. Ou somos servo do Deus Altíssimo, ou vamos servir a Baal. Mas não dá para estar em cima do muro ou com os pés em duas canoas. Devemos escolher um lado, porque o Senhor Jesus está voltando e é necessário que nós estejamos preparados para o encontro com o Senhor, para subir com Jesus para a eternidade ou para sermos lançados fora da presença do Senhor. E essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda aqui no terceiro tópico: em todo o período Deus chama a atenção do povo através de seus profetas, que na maioria das vezes não eram bem aceitos pela liderança e pelo povo. O reino do norte foi por muitas vezes repreendido, porém preferiram viver uma vida contrária aos ditames de Deus. Elias chegou diante de Acabe e foi categórico em sua profecia: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. 1 Reis, capítulo 18, verso 18. Em outra passagem, Deus usa Elias para entregar uma mensagem duríssima para Acabe, exigindo uma mudança, conforme está registrado em 1 Reis 21, 17 a 29. Os profetas, nesta época, tinham acesso à presença do rei, e por isso confrontavam as suas atitudes. Então nós vemos aqui Elias confrontando o rei Acabe. Houve aquela grande seca, os irmãos conhecem perfeitamente a história, e através da palavra de Elias, que segundo a palavra dele não ia cair uma gota d'água sobre todo Israel, nem garoa, nada. E aí a seca ela vem, seca todo o pasto, começa a morrer o gado, os animais, e o Senhor leva Elias para à beira do Querite, e ele fica ali sendo sustentado, né, pelos corvos. Depois ele é sustentado por uma viúva, e quando o Senhor manda ele se encontrar com Acabe, Acabe vem com essa pergunta, né, chamando ele de perturbador de Israel.
E aí a resposta que nós vimos aqui de Elias para Acabe, né? O outro confronto com Acabe foi quando ele chama Acabe, manda reunir todos os profetas lá no Monte Carmelo, como já citamos a princípio. Então, meus amados irmãos, naquele tempo, os profetas de Deus tinham autonomia, autoridade para confrontar reis e a nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós venhamos tomar um posicionamento diante do Senhor, para que tenhamos autoridade, não venhamos transigir com o pecado, para que não venhamos ser envergonhados diante de Deus e do seu povo, né? Porque muitos hoje têm se passado por profeta, mas 99% dessas profetadas são profetada falsa que traz mais confusão do que solução. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que cada um de nós possamos nos colocar na presença do Senhor e no centro da sua vontade. Temos aqui ainda, para concluir, que Deus teve misericórdia ao enviar seus profetas para alertar a nação sobre a iminência da destruição. Porém, eles não atentaram, fizeram suas escolhas pela desobediência a Deus e foram destruídos. O que é que o Senhor tem feito nos dias atuais? Tem alertado o seu povo, a sua igreja, de que em breve ele estará voltando para arrebatar aqueles que estão preparados. Mas o que a gente tem visto é que muitos estão vivendo uma vida solta, uma vida envolvida com o pecado, envolvida com a imoralidade, mesmo estando dentro dos templos. Eles não têm compromisso com Deus, mas a advertência de Deus é esta, que vai chegar o dia e que vai chegar a hora em que os que estiverem preparados ouvirão a voz, o soar da trombeta e irão ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, a igreja do Senhor precisa estar preparada, porque assim como aconteceu naquele período dos reis, e eles foram avisados dioturnamente pelos profetas, mas não deram ouvido, preferiram andar segundo o seu coração, veio o fim, e eles foram destruídos e perderam a bênção que Deus tinha para eles. Louvado seja Deus. Até porque, meus amados irmãos, o reino do norte foi uma permissão de Deus, diante daquela atitude do rei que sucedeu Salomão, Então foi uma permissão de Deus. Eles não precisavam ter entrado pelo caminho da idolatria. Deus teria abençoado eles poderosamente. Preferiram caminhar pelo caminho da idolatria. Que Deus tenha misericórdia de nós. Assim chegamos ao final desta aula. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, a você que tem nos acompanhado. Que Deus continue te abençoando. Você que ainda não é inscrito no canal, mas tem acompanhado esses vídeos, tem gostado, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação e assim estaremos juntos na presença do Senhor até a sua volta. Louvado seja Deus por tudo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.